Na era dos cursos online e dos gurus de internet, será se ainda precisamos deles para ler um livro clássico? Olá, vulgar, meu nome é Otton Sá e aqui no canal eu estou compartilhando o meu próprio processo de autoeducação e eu faço isso através da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. O meu objetivo é sair da minha vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. No vídeo de hoje, a minha conversa foi inspirada por um pequeno artigo que eu li do C.S. Lewis, que o título é Em Defesa da Leitura de Livros Antigos. E o C.S. Lewis, ele identificou uma mentalidade um pouco problemática, segundo o seu diagnóstico. Ele diz que no contexto que ele estava vivendo ali na época, professor de universidade e tudo mais, os alunos ou o leitor comum compreendiam que somente especialistas ou profissionais poderiam ler livros antigos, né? Poderiam ler os grandes livros. Então era um entendimento que gerava um certo distanciamento do leitor comum em relação a esses grandes livros. E aí os alunos ou o leitor comum, para tentar acessar esses grandes livros, buscavam os comentadores modernos. E o Lewis ele teve uma certa crítica em relação a esses comentadores, porque ele disse no texto que esses comentadores, muitas vezes, os seus comentários, os seus livros de comentários, eram muito mais extensos e muito cheios de ismos, né? Vícios do próprio comentador, o que tornava a leitura do comentário muito mais chata do que se a pessoa tivesse acesso ao texto original. E ele fez uma outra crítica, que os comentadores também citavam o autor sobre o qual eles estavam comentando a cada mais ou menos ali 10, 12 páginas, né? Ou seja, tinha mais enchimento de linguiça, tinha mais um próprio vício do comentador do que um comentário mais direto, mais específico, mais edificante do próprio texto. Então, ao ler isso, eu estava pensando assim, será se esse é um cenário que a gente vive atualmente? E sim, né? Os comentadores transicionaram, né? Antigamente a gente tinha, hoje ainda tem, né? Mas antigamente isso era mais forte. Os comentadores, eles publicavam livros. Então, deixa eu ver se eu pego um livro aqui. Ó. Eu tenho aqui um livro de um comentador. Cardeal Caetano. É um comentador um pouco polêmico de Santo Tomás. E aqui tem um comentário do Ente à Essência. Então eu comprei esse livro aqui, nunca li, tá? Eu comentei. Eu comprei esse livro aqui meio por impulso, na época da faculdade ali, o professor meio que deu uma indicada e tudo mais. E eu, eita, legal, vou ter que comprar esse livro. O cara fica assim meio cracudo. Tem que comprar. Desculpa aí o comentário pejorativo. O cara fica assim meio viciado e tal. Não, eu tenho que comprar aqui o comentário e tal. E aí você presta atenção que aqui tem o texto de São Tomás e aqui tem um comentário. Olha o tamanho do comentário. Gigantesco, né? Enfim, este é um exemplo. Então, antigamente, a gente tinha o comentário escrito, em texto, né? O que academicamente, nessa vida de estudos, nessa vida acadêmica, ainda vão existir muitos comentários em textos, o que não é errado. Eu tenho um outro comentário ali da Metafísica de Aristóteles, do Giovanni Reale, e enfim, essa é uma maneira de gerar uma compreensão em textos que são um pouco mais obscuros ou mais difíceis de ter-se uma compreensão. Só que esses comentários eles foram transicionando quando nós estamos falando aqui, às vezes em literatura, uma literatura mais antiga, ou até nesses textos mais antigos de filosofia, ou de política, ou de história. E foi havendo uma transição para os famosos vendedores de cursos. Então nós temos aí os comentadores
que vendem cursos na internet. Então, para você acessar o texto da Odisseia e da Ilíada, você vai comprar um curso de um guru desse no Hotmart. Porque lá no Instagram dele, ou aqui mesmo no YouTube, ele vai dizer que existem muitos símbolos ocultos e que só pessoas iniciadas nesse texto é que vão conseguir capturar toda a essência que o autor quis dizer e quis passar, e os segredos obscuros e ocultos que vão revelar a verdade para você. Então, a pessoa olha aquilo ali e fala assim: cara, eu sou muito burro, eu não vou ter capacidade de pegar um texto da Ilíada e lê-lo. Por quê? Porque eu estou vendo aqui um monte de vídeo da internet, um monte de gente dizendo que tem um monte de segredo oculto e eu sou um imbecil, eu sou ignorante, que não sei nem ler direito. Então, cara, eu vou precisar fazer aqui o curso desse comentador para poder entender esse texto. E o que acontece? Esses comentadores, eles acabam gerando um distanciamento. Esses vendedores de cursos e de gurus da internet, eles geram um distanciamento do leitor com o texto. A gente acaba entrando nessa neurose e se afastando. E aí, como eu falei, em Ilíada e Odisseia, eu ficava procrastinando muito porque eu olhava muitos desses educadores clássicos e falando essas coisas mirabolantes sobre o próprio texto. Eu falava, cara, eu sou muito burro, eu nunca vou conseguir ler esse negócio. Até que um dia eu parei e abri o livro e li. Maravilha. Tá lido. Show de bola. Eu posso reler, eu posso ter uma calma, elaborar ali o que foi lido e tudo mais. Eu posso ler outros livros e aí entendendo cada vez mais. Mas tá ali, o texto está acessível. Então as propostas de C.S. Lewis são o seguinte. Não tenha medo de ler esses livros clássicos. Eles sobreviveram ao tempo porque são acessíveis. Ora, um livro clássico, se você prestar atenção, por que diabo é que ele sobreviveu ao tempo? Por que não deixaram de publicar esse texto? Por que não deixaram por que deixaram de publicar esse texto? Por que ele chegou até mim e até você? Ora, será se ele chegou até aqui porque esse texto é inacessível ao ponto de somente os comentadores conseguirem divulgá-lo, ou por que não? Porque ele é acessível. Então, os clássicos sobreviveram porque são textos acessíveis, por isso não tenha medo de ler os clássicos. 2. Prefira os livros antigos aos comentadores modernos. Né? E também até livros modernos, porque os livros antigos já passaram por esse teste do tempo. As suas ideias são consolidadas, são sólidas. Não estou dizendo aqui se é uma ideia boa, se é uma ideia ruim, se é uma ideia verdadeira, se é uma ideia falsa. Esse tipo de ideia, ele foi provado. Né? Às vezes a gente pode concluir que é uma ideia boa, que aproxima da verdade, que distancia da verdade, mas ok, né? Os livros antigos passaram pelo teste do tempo, então isso é um ótimo indicador. E um terceiro ponto seria: não se iluda com a novidade. Então não necessariamente uma ideia recente, né, que está em fase de teste, ela pode te orientar na vida. Tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com novidades e como essas novidades orientam a nossa vida. A gente tem um exemplo aqui do nosso próprio uso em relação às redes sociais, né, em que agora a gente parece estar colhendo, né, essa ideia recente dos usos das redes sociais e que acabam gerando muito prejuízo, né, inclusive para crianças, por exemplo. Né? E a prática da leitura é aquela prática que ela precisa da paciência, ela precisa da lentidão e principalmente ela precisa do contato direto com o texto. Então aqui eu quero te incentivar a você ter contato direto com os textos clássicos, né? E se você quiser acompanhar a minha jornada aqui de autoeducação, né, através da leitura desses grandes livros do mundo ocidental, eu te convido a fazer a inscrição aqui no canal, acessar a playlist aqui dos livros que eu já li. Se você quiser aprofundar ainda mais e apoiar o nosso projeto, eu te convido a clicar no link da Qurify aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o like aí. Beijinhos
e até o nosso próximo vídeo.